Boa noite, irmãos. Para mim, todas as vezes é sempre uma alegria, um privilégio enorme estar aqui na frente e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos 2. Nós vamos estar lendo do versículo 37 até o versículo 47. Então, como eu estava dizendo, estes versículos, eles falam dos salvos novos convertidos, que se converteram depois da pregação de Pedro. Antes disso, é interessante que naquela situação acabava de acontecer o Pentecostes, o Espírito Santo acabava de descer, os apóstolos começaram a falar em línguas. E as pessoas vendo aquilo tudo ficaram confusos. Como assim? O que está acontecendo aqui? Esses caras já estão embriagados esta hora da manhã? Então foi uma confusão tremenda que causou-se por causa daquele acontecimento. Então Pedro se levantou e começou a explicar o que estava acontecendo. Não, ninguém está embriagado aqui. Daí ele começa a falar sobre o Evangelho, explicando tudo certinho para aquele povo. E depois da explicação de Pedro, nos versículos 42 em diante, nos mostram como é que aquelas pessoas viviam. E a gente vê também que quando Pedro explicou aquele evangelho, teve um arrependimento, teve pessoas que se converteram. Cerca de 3.000 pessoas se renderam a Cristo e entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. E esse é um dos textos que me deixa fascinado na Bíblia, quando eu olho para aquele povo que do nada, ouvindo a mensagem, se converteu e a partir daquele momento eles começaram a se dedicar plenamente na palavra de Deus. Eles passaram a se dedicar, se envolver com a igreja e não pensaram em nada, não quiseram ter um tempo para refletir se eles estavam a tomar uma decisão certa ou não. Não, eles aceitaram a Cristo e abraçaram a causa. Eles se empenharam e foram seguindo com os ensinamentos. Então isso é um dos textos que me deixa realmente maravilhado, em termos até de exemplo, para nós hoje como igreja, olhar para estes novos convertidos e querer imitar e fazer exatamente o que eles faziam. Então percebes também que esses novos convertidos não levaram muito tempo, depois de aceitarem Cristo, para começarem a se dedicar na palavra. Segundo esses textos, nós vemos aqui que eles se empenhavam, e o empenho deles na obra do Senhor estava em todas as áreas. A gente leu aqui, até vamos ver detalhadamente, que eles se empenhavam até nos cultos, indo para a igreja, ajudando as pessoas necessitadas. Em todas as áreas eles estavam lá, empenhados em participar ativamente das atividades. E o mais legal é o fim do versículo, quando a gente vê o que isso produziu. Então, o fim do versículo é legal, que nós vemos claramente que a atitude deles rendeu frutos. E esse é o tema que eu escolhi para esta mensagem. Uma comunhão que produz frutos. Porque a gente vê isso, a comunhão deles, todas aquelas coisas, e por causa disso nós vemos no final o fruto que isso produziu, o fruto que veio como consequência por causa disso. E eu gosto, olhando atentamente bem no versículo 43, é interessante quando você vê como ele começa. Ele começa aqui com esse pronome eles. Então, já deve chamar nossa atenção logo de cara. Eles, por que não ele? Porque não era só uma pessoa que estava a se envolver. Eram todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Eram todos aqueles que ouviram a mensagem de Pedro e se renderam ao Evangelho. Então, eles todos queriam se envolver, queriam se dedicar, queriam abraçar a obra e todos trabalharem juntos. Então significa também que não era um pequeno grupo. Quando a gente olha e vê os detalhes, a gente vê que não é um grupo, não é uma parte daqueles todos os salvos. Não. A gente percebe que era todo mundo aqui se envolvendo. Todos aqueles se envolviam, cada um fazendo a sua parte. Então eles se dedicavam nas seguintes áreas: no ensino que eles recebiam, então aprendiam ali a mensagem e eles se dedicavam nas mensagens que eles ouviam. Eles se dedicavam na palavra do Senhor que aprendiam, ou seja, eles ouviam aquilo e fazia efeito aquilo na vida deles, eles punham aquilo em prática. Eles também se dedicavam na comunhão,
no partir do pão e nas orações. E outra coisa fantástica é que a gente vê que é sequência, não vem aqui, um mês depois eles se reuniram e começaram a se dedicar nisto. Não, a gente vê que é sequência dos acontecimentos. Eles foram, se converteram e frequentavam a igreja, se dedicavam, e a gente vê tudo isso aqui na sequência. Então, a gente analisando cada ponto em que eles se dedicavam, primeiro, no ensino que eles recebiam. Então, a gente percebe que eles procuravam viver conforme o que eles aprendiam da palavra de Deus. Eles aplicavam direto nas suas vidas todos os ensinamentos que eles recebiam dos apóstolos. Daí uma pergunta para nós: será que os ensinos da palavra que nós temos aprendido, ou que você tem aprendido, tem feito algum efeito na sua vida espiritual? Será que a mensagem de Deus que você tem ouvido aqui na igreja, seja no domingo, seja na quarta-feira, as mensagens que você coloca lá no YouTube para rever, elas têm feito algum efeito na sua vida espiritual? Será que o que tens aprendido te ajuda a dedicar-se cada vez mais no Senhor? Será que o que você tem aprendido da palavra de Deus te ajuda a você se empenhar cada vez mais, a você abraçar mesmo de todo o coração a palavra do Senhor, o envolvimento com a igreja? Será que você é afetado desse modo? Será que você, a palavra de Deus chega a te atingir até esse ponto? Lendo estes versículos, nós percebemos que não foi difícil para estes recém-convertidos se render ao Senhor. Foi uma coisa fácil. Eles ouviram a mensagem, e é legal quando você lê a mensagem, eles ouvem a mensagem e eles perguntam, até a gente leu, e agora, o que é que a gente vai fazer? Então, se chega a esse ponto deles perguntarem o que eles deviam fazer, é porque eles estavam a prestar atenção. É porque eles estavam prontos, a partir daquele momento, a virar a página e serem novas pessoas em Cristo. É porque a partir daquele momento eles queriam ser pessoas diferentes, pessoas que mostrariam a mudança na vida deles. Então isso foi fácil, e também foi fácil para eles porque eles tinham um amor por Jesus Cristo. Quando nós temos amor por Cristo, é fácil também a gente se converter e se render ao Senhor. Então, com certeza, eles aprenderam, foi fácil para eles, porque eles aprenderam a amar a Cristo em primeiro lugar. Se nós não conseguimos amar a Cristo, nós não vamos conseguir, ou vamos ter dificuldades também para se dedicar ou se envolver também firmemente com a igreja, com a palavra do Senhor. Quando o nosso amor por Cristo é real, quando o nosso amor por Cristo é verdadeiro, quando o nosso amor por Cristo é intenso, com certeza se dedicar aos ensinos será muito mais fácil. Se dedicar à palavra do Senhor vai ser muito mais fácil se o seu amor por Cristo é maior, se o seu amor por Cristo é verdadeiro e se este amor que você tem por Cristo também for intenso. Me lembrei aqui daquele corinho que a gente canta: grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. E se a gente fosse inverter, você colocar o seu nome, será que você também diria: grande e largo, meu amor por Jesus é grande e largo? Então é assim que deve ser o nosso amor. Veja João 14, 21, diz assim, Jesus falando aqui: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Pode parar por aqui mesmo, queria só essa primeira parte mesmo. Jesus aqui falando essas palavras: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então nós vemos aqui que o próprio Jesus deixa claro que não faz nenhum sentido nós amarmos ou dizermos que amamos a Cristo se nós não obedecemos os seus ensinamentos. Não faz nenhum sentido você dizer: olha, meu amor por Jesus também é grande e largo, se a gente não obedece a sua palavra, se a gente não é firme no ensino, se a gente não acata os ensinamentos que temos recebido da palavra de Deus e deixamos eles fazerem efeito na nossa vida. Então, quando a gente vê aqui que eles se dedicavam no ensino que recebiam, é porque eles tinham amor por Cristo, é porque eles amaram Cristo primeiro. Então, por causa disso, não foi difícil para eles, foi muito fácil para eles se dedicarem no ensino da palavra do Senhor. Então, se você quer também se dedicar cada vez mais, se você quer também
ter um amor intenso com a palavra de Deus, se você quer também ter um amor verdadeiro por Cristo, começa aqui primeiro em amar o Senhor Jesus. Então daí vai ser fácil você obedecer aos ensinos do Senhor. E outro ponto, outra coisa legal que eles também se dedicavam muito é na comunhão. Ainda nesses versículos, no versículo 42, eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e à comunhão. Então essa é outra parte em que os salvos se empenhavam muito. Comunhão é uma coisa muito importante na igreja. A pastora até na quarta-feira falou um pouquinho disso, mostrando essa necessidade, essa a importância de nós, os salvos, vivermos esta comunhão, vivermos firmemente esta comunhão. Estes novos convertidos faziam e desenvolviam muitas coisas em conjunto. Quando você lê estes versículos, você não vê individualismo, você não vê grupinhos, você vê todos se envolvendo, você vê todos eles numa comunhão de invejar, mas uma comunhão boa que nós devemos procurar imitar essa comunhão. Uma comunhão que deve atiçar os nossos corações e fazer com que a gente busque essa mesma comunhão. Provavelmente por causa disso, a vida dos apóstolos era mais fácil. Por quê? Porque não dependia só dos apóstolos, ou seja, não precisava só os apóstolos fazerem tudo, todo o trabalho não estava só deixado para os apóstolos. Não, aqueles novos convertidos estavam prontos também para ajudar em todas as áreas, porque todo mundo estava envolvido, porque todo mundo estava ali em comunhão, todo mundo participava, todo mundo se ajudava, se envolvia, todo mundo tinha o mesmo amor intenso por Cristo. Então, os apóstolos também sabiam que eles podiam contar com todos aqueles ali, porque eles estavam empenhados em ajudar. Cada um ajudava naquilo que conseguia. Comunhão também pode ser entendido como viver perto dos irmãos em Cristo, conversar com eles, pedir ajuda e por aí vai. Se a gente não consegue conversar um com o outro, se a gente chega aqui na igreja e cada um fica no seu canto, não conseguimos conversar, isso quer dizer que nós não estamos conseguindo ter a comunhão em Cristo. Se a gente não está conseguindo pedir ajuda até para o irmão, se a gente não está conseguindo pedir ao nosso irmão para que ore por nós, para que ele interceda a Deus através das orações por nós, se nós não conseguimos orar pelo nosso irmão, se nós não conseguimos aproximar para conversar, para saudar, para saber como o nosso irmão está, então significa que nós estamos a errar aqui na comunhão. Então nós precisamos aprender destes novos convertidos aqui em Atos. E lembrando, foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente, foi na sequência, eles não precisaram de tempo para refletir, para aprender, não, na hora eles foram pondo em prática todas essas coisas aqui. Então, comunhão também envolve essas coisas, pois os dois podem, quando você pode contar com seu irmão, então, os dois podem se ajudar um ao outro, e quando um cair, o outro pode ajudar a se levantar, o outro pode te ajudar a se levantar. E o mais legal é que você vai saber que não está sozinho. Independente da situação que você for a passar, você vai lembrar, eu tenho meus irmãos em Cristo que me amam, que a gente tem uma comunhão maravilhosa e que eles vão estar comigo neste momento, vão estar orando por mim, vão estar me ajudando naquilo que eles puderem me ajudar. E outra coisa que a gente vê aqui desses novos convertidos é que eles se dedicavam também no partir do pão. Provavelmente este partir do pão consistia em uma refeição fraternal, em regulares períodos de oração em conjunto. Então a gente vê que até isso eles tinham também em comum, ou eles procuravam fazer juntos as refeições que eles tinham. E é engraçado que algumas semanas até com o Jô comentamos sobre isso. Como assim? Tipo, as pessoas não querem que os irmãos ou tenham esse momento de ter refeição juntos, como não faz sentido. E a gente vê aqui que esses novos convertidos tinham isso facilmente. E esse é um momento legal também que aumenta a comunhão entre irmãos. Esse é um momento legal também que as pessoas se aproximam, conversam, se conhecem e fortalecem a irmandade. Então isso também é legal de a gente ver que eles até isso tinham em prática. Então isso mostra também como os salvos naquela altura se preocupavam em ajudar os mais necessitados
no que se refere à alimentação. O versículo 45, nós vamos chegar lá, mas deixa eu ler aqui, diz assim: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então este versículo diz que eles até vendiam seus bens para dividirem com os irmãos. Como assim? Como é que eles têm essa coragem de vender suas coisas para ajudar o outro irmão? Isto começou lá do amor que eles tinham por Cristo. Daí tudo isso aqui foi consequência. Então eles puderam amar os irmãos em Cristo, eles puderam ajudar os irmãos em Cristo também com facilidade, porque eles tinham esse amor intenso por Cristo. Então outra coisa que aprendemos com esse ato é sobre o amor ao irmão. Se eles até vendiam seus bens, é porque realmente eles amavam seus irmãos. Se eles chegavam a vender as coisas, os seus pertences, as coisas talvez até que eles gostavam, mas eles olharam mais para a necessidade. Puxa, aquele é meu irmão em Cristo. Como é que eu vou olhar para o meu irmão em Cristo a passar toda essa dificuldade, se eu posso vender isso aqui que é um bem material e ajudar meu irmão? É engraçado que outro versículo lá Jesus fala: não se preocupem em tesouro aqui na terra, juntem tesouro no céu que não pode ser corrompido. E a gente vê isso claramente aqui. Essas pessoas pensam: não, isso aqui vai acabar, eu vou morrer, isso aqui vai ficar aqui. Mas aquele irmão, eu vou estar com ele no céu. Então eu não quero que ele passe essas dificuldades. Então todas essas coisas não foram difíceis para aqueles novos convertidos. Tudo isto aqui foi fácil para eles. E isto aqui também pode ser fácil para você. Você não precisa vender seus bens para mostrar o amor ao seu irmão. Mas se você quiser vender, não tem problema. Pode vender. Mas você não precisa vender os seus bens. Você pode mostrar amor por seu irmão orando por eles. Aliás, os salvos naquela altura faziam isto também. Então eles não só tinham todas essas coisas que eles faziam, eles também tinham a oração como algo que faziam naturalmente para poder crescer, para poder manter essa comunhão acesa que eles tinham. Então, o versículo 42 também fala aí que os apóstolos, continuando, né, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E é interessante, a gente não pode esquecer uma palavra que é muito importante aqui. Eles se dedicavam. Então é uma coisa, a gente vê que era prática. Era algo que fazia falta. Se eles não fizessem, o dia não era profícuo, não produziu nada. Porque é uma coisa, dedicação deles. É uma coisa que marcava a vida deles espiritual. Então a gente vê que eles se dedicavam na oração. Tem uma frase que eu peguei hoje no Google, que é: a oração é a forma que temos de chegar ao céu estando na terra. Então imagina aqueles novos convertidos lá, se eles se dedicavam, então é porque eles oravam muito. Eles oravam todos os dias. Então todos os dias eles tinham o privilégio de chegar ao céu estando na terra. Nós podemos ter, ou temos esse privilégio também, quando a gente ora fervorosamente para o nosso Deus. Quando a gente fala com o nosso Senhor através da oração. Fale com Deus. Ele está esperando para te ouvir. Oração é a única forma de nós falarmos com Deus. E por sua vez, Deus fala conosco através da Bíblia. Tem um pastor que eu ouvi um dia e ele falou: se você quer falar com Deus, ore. Se você quer que Deus fale contigo, leia a palavra de Deus. Se você quer que Deus fale contigo mais alto, leia a palavra de Deus mais alto. Então Deus estará falando contigo mais alto. Então a gente vê que todas essas práticas eram fáceis para aqueles novos convertidos. Uma igreja que ora mostra que confia em Deus, e quando oramos uns pelos outros, mostramos preocupação e amor uns pelos outros. Então esses convertidos aqui, é isso que eles mostravam. Eles mostravam esta preocupação, eles mostravam este amor também uns pelos outros. Porque eles tinham essa dedicação. Obrigado. Já tinha aqui. Obrigado.
Então, eles tinham essa dedicação. Então, não esqueça. Lembrando, era uma dedicação deles. Dedicação na comunhão, no partir do pão, na oração. Dedicação no ensino da palavra de Deus também. O versículo 43 continua dizendo assim: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o envolvimento de todos. Então, é interessante quando você vai analisando como esses versículos começam. Eles, todos. Então, você vê de novo que não tem separação aqui, não tem grupinhos. Todos eles estavam cheios de temor. Todos aqueles novos convertidos estavam cheios de temor. Todos os salvos mostravam temor a Deus. Quando nós mostramos temor a Deus, facilmente abandonamos pecado. Nós escolhemos estar do lado do Senhor e lhe agradar. Por quê? Porque o nosso temor a Deus é forte, porque o nosso temor a Deus é sincero, é verdadeiro. Então a gente facilmente se recusa a pecar, facilmente a gente fala não para o pecado. Mas quando o temor a Deus não é mostrado por nós, aí sim não nos importamos com as coisas de Deus e o pecado acaba vencendo. Quando o amor de Deus, quando o temor pelo Senhor é fraco, o pecado é mais forte. Então, se você olhar agora para o seu coração e você pensar as coisas que você tem pecado facilmente, veja se não é o temor de Deus que está diminuindo no seu coração e procure aumentar o temor a Deus. Ananias e Safira são um exemplo perfeito nisso. Numa altura em que a igreja estava a crescer, numa altura em que a igreja se empenhava, se envolvia nas atividades, você via pessoas se convertendo, a igreja crescendo lá, Ananias e Safira, eles foram na contramão. Eles acabaram pecando e decidiram manchar essa motivação da igreja. Enquanto todos eles se envolviam lá, Ananias e Safira acabaram caindo no pecado. Coloca para nós Atos 5. Atos 5, se você puder ler depois do versículo 1 a 10, é bem interessante essa história de Ananias e Safira. E é interessante porque principalmente se você pegar depois Atos 1 e você ler na sequência, você vê que é o desenvolvimento da igreja, crescendo da igreja, pessoas se envolvendo, pessoas crescendo. Daí você chega neste ponto e encontra Ananias e Safira cometendo este vacilo, podemos assim dizer. Atos 5, versículo 1 e 3, diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Daí continua o texto e você vê depois que a consequência de tudo isso. Eles morreram por causa desse pecado. Então, claramente, este casal não tinha temor a Deus. Claramente, esta parte na dedicação deles falhou. Porque eles não tiveram temor a Deus, facilmente eles se deixaram cair nesse pecado. Eles facilmente aceitaram isto e venderam sua propriedade para talvez lá aparecerem também como bons irmãos, também como aqueles que ajudam também a igreja. Dificilmente a gente vai entender o coração deles neste momento, mas uma coisa é certeza: eles caíram neste pecado porque o temor pelo Senhor era fraco, porque o temor pelo Senhor estava diminuindo no coração deles. Então eles acabaram caindo neste pecado. E eles tiveram consequência por causa deste pecado. E a consequência foi pior. Eles morreram. Nós podemos saber, mas por que eles morreram? Só fizeram aquele pecado aos nossos olhos, é uma coisa simples.
Mas se a gente for olhar, tipo, a igreja crescendo, se desenvolvendo, pessoas se empenhando, e eles fazendo, ou agindo desta forma, provavelmente iria manchar aquele crescimento da igreja. O temor deles fraco pelo Senhor, daí iria contaminar os demais irmãos, iria manchar aquela igreja que estava a crescer, aqueles irmãos que se empenhavam juntos, que se dedicavam. Então, o temor a Deus é um dos requisitos para permanecermos perto do Senhor e lhe obedecermos. É importante que Ele faça parte da nossa vida espiritual, porque se a gente falhar no temor ao Senhor, consequentemente também vamos falhar aqui no pecado. A gente facilmente vai cair no pecado. Versículo 44, ainda em Atos 2, diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então este versículo é legal porque nos mostra que mesmo com todo aquele número de salvos, existiam pessoas que não aceitavam a Cristo como seu Salvador pessoal. É por isso que ele fala, os que criam mantinham-se unidos. Então, logo percebemos que existia outro grupo que não cria no Senhor. Mas aqueles que criam em Cristo não se deixaram influenciar por aqueles outros que não aceitaram a palavra que foi anunciada para eles. Não se deixaram influenciar pelas más conversações, não se deixaram influenciar para aquelas outras pessoas que não tinham nenhum interesse até nas atividades que eles estavam fazendo aqui. Nada disso afetou a eles. Eles se empenhavam, eles se dedicaram. Então, aqueles que aceitaram a Cristo, eles mantinham-se juntos, eles se mantiveram juntos. Então, é legal a gente também ver uma coisa interessante aqui. Eles não procuraram se manter com aqueles que não criam no Senhor. Eles procuraram manter-se juntos com os salvos, manter-se juntos com os irmãos em Cristo, para juntos poderem trabalhar, juntos crescerem e engrandecerem cada vez mais a sua fé. Eles não se deixaram influenciar pelos que não eram salvos. Eu imagino a alegria deles também ao estarem juntos, em comunhão, fazendo todas as coisas lá. Eu imagino a animação deles. Se você já participou de alguma coisa, provavelmente aqui na igreja se envolveu, fez atividade, provavelmente você também pode imaginar essa alegria. Um exemplo bem claro disso foi quando a gente fez a limpeza aqui da igreja. Vi pessoas se envolvendo, pessoas rindo, conversando, você via alegria. Por quê? Porque os irmãos estavam se envolvendo, os irmãos estavam trabalhando, todos juntos, todos em comum, trabalhando juntos para o Senhor. E é isso que acontece quando a gente se une, quando a gente em comum trabalhamos aqui juntos para o Senhor. Salmo 133, onde diz, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, quando a gente olha para este salmo e a gente vai para Atos, a gente percebe que facilmente aqueles irmãos estavam a aproveitar, estavam a se deliciar deste momento agradável, deste momento bom. Por quê? Porque eles estavam em união. Porque eles, o versículo 44 de novo, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles estavam unidos, eles tinham esta união. Estar em união não é somente bom, também é agradável. Então não vamos falar, legal, é bom estar em união. Não, é bom e agradável estar em união com os irmãos. E são estes sentimentos que passavam nos corações daqueles salvos. São estes sentimentos que podem passar no seu coração também. Quando a gente como igreja se envolver, quando a gente como igreja estarmos em união, exatamente como estes novos convertidos estavam aqui. Quando nos mantemos unidos, nós temos forças para permanecermos firmes no Senhor. Temos forças para resistir às tentações que possam surgir quando nós nos isolamos. Eu me lembro quando estava em Maputo, na minha cidade lá em Moçambique, a igreja que eu frequentava, tem um jovem que acabara de se converter. E o testemunho desse jovem é incrível, porque ele era um jogador de futebol, bom jogador de futebol. Só para vocês terem ideia, até ele já foi convocado para jogar na seleção de Moçambique, nas categorias de base. Só não conseguiu avançar, graças a Deus, porque ele não tinha passaporte, então ele não avançou na seleção. Então o amor dele era futebol.
E ele aceitou Cristo e eu conversava com ele para ele se manter firme na igreja, manter-se firme no Senhor. E ele se afastou de futebol. E foi incrível a gente ver, nossa, ele amava futebol, ele treinava num time lá de Moçambique, mas ele deixou tudo isso por Cristo. Mas o que eu quero focar aqui é que durante o crescimento dele espiritual, teve um momento que ele chegou para mim e falou: Manapólito, minha vida está muito difícil, porque as pessoas com quem eu me envolvo, as pessoas que estão comigo, com quem eu converso, não entendem o que eu falo. As pessoas, eles me zoam, as pessoas falam coisas que completamente diferentes daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito. Daí eu falei para ele: olha, é porque você está se juntando com pessoas erradas. Procure se envolver mais com os irmãos da igreja. Procure se manter unido, manter-se em comunhão com a igreja, se envolvendo mais na igreja. E esse jovem fez isso. Hoje esse jovem é o pastor que ficou com a igreja lá em Moçambique. Então a gente vê que quando a gente se mantém unidos, quando você se mantém em comunhão com a igreja, esses frutos, esses resultados podem acontecer. Quando nós pensamos que somos fortes o suficientes e não precisamos de estar perto dos irmãos, nos enganamos. Ninguém é forte sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós precisamos estar juntos para termos esta união maravilhosa. Todos nós precisamos estar juntos para podermos dizer lá como o Salmo 133:1, como é bom e agradável quando nós estamos em união. E é isso que estava a acontecer aqui com aqueles novos convertidos. Eles estavam reunidos. Eu quero que você pense novamente, mas como é que todas essas coisas aqui aconteceram? Lembra-se? Começou com o temor que eles tinham por Senhor. Começou pelo amor que eles tinham por Cristo. Eles se converteram e isso foi fácil porque eles amaram a Cristo. E a gente vê todas essas coisas acontecendo naturalmente. Versículo 45 diz assim: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então este versículo nos ensina outra coisa interessante praticada por aqueles convertidos lá. Eles se prontificavam a ajudar. Eles até vendiam seus bens para ajudar os que tinham mais necessidade. Como alguém consegue fazer isso? Nós podemos perguntar, isso pode ser uma grande dúvida no nosso coração. A resposta é o amor que eles tinham pelo Senhor Jesus Cristo. O amor que eles tinham pelo Senhor Jesus Cristo é que tornou tudo isso aqui mais fácil, até o ponto deles venderem as coisas que eles tinham. Então, lendo estes versículos, eu me lembrei também da nossa cesta de amor aqui na igreja. Com certeza, a nossa cesta de amor tem ajudado muitas famílias. E falo isso por experiência própria. Recebi cesta de amor, um monte de coisas maravilhosas na cesta de amor, um monte de coisas boas. Mas eu sou péssimo em lembrar preço quando vou para o mercado, eu não memorizo o preço. Mas se tem uma coisa que eu me lembro muito do preço é óleo. E eu vejo como o óleo encareceu muito. E na cesta de amor, quando recebemos lá, eu vi que tinha óleo. A minha alegria foi maior ainda. Falei, puxa, ainda bem tem óleo aqui. Porque pelo menos é a coisa que eu me lembrava. Pô, beleza, não vou precisar comprar óleo, vou economizar aqui. E essa alegria, pode ter certeza que é a mesma em cada uma das famílias que recebem a cesta de amor. E isso mostra também que a igreja está a procurar viver assim, mostrando amor pelos irmãos. E a parte legal é que a nossa cesta de amor também se estende para até pessoas que não são membros da igreja, para pessoas que não são daqui da igreja. Porque o nosso amor não é só aqui ou para a igreja, o nosso amor é com todas as pessoas. E nós queremos espalhar esse amor. E até por causa disso que se chama cesta de amor, porque a gente oferece ela com muito amor. Então a gente vê claramente isso, que nós podemos ajudar também, mostrando amor para com os nossos irmãos, contribuindo na cesta. Nós podemos ajudar também, ajudando, olhando para os irmãos que estão passando por necessidades e ajudar eles a estar lá prontos para ajudar como irmão em Cristo, para a gente poder mostrar essa união, para a gente mostrar esta comunhão com o Senhor. E o versículo 46 e 47 fala assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio
do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É legal, eu gosto muito de olhar a sequência, as palavras que ele usa aqui, porque ele fala de novo, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio. Então a gente vê que não era uma coisa que eles faziam esporadicamente, ou quando eles estavam, opa, agora estou bem animado, vamos lá. Não, todos os dias eles se reuniam, e a gente vê o que é com isso? A gente vê a fidelidade dele nos cultos. A gente vê a fidelidade deles em se reunirem para aprender a palavra do Senhor, para estarem juntos lá com os irmãos e ouvirem a palavra do Senhor. Eu acredito até que eles saíam e comentavam sobre isso. Nossa, que bom, hoje foi muito legal, estávamos lá juntos, a igreja toda, os 3.000 estavam aqui, e aumentou, hoje eram uns 5.000, e comentavam sobre isso todos os dias que eles iam lá e se envolviam. Eles eram fiéis nos cultos. Eles não se contentavam em se encontrar uma vez por semana, ou num culto habitual, vamos nos encontrar só no domingo. Diariamente eles se encontravam lá. E a gente olha aqui, o Júlio falou aqui do culto da quarta-feira. Confesso, é triste assim, olhar para as pessoas que vêm na quarta-feira. O pastor um dia falou até na transmissão, hoje só está aqui a família do pastor, e de fora, naquele dia estávamos eu e o Giga. Falou, de fora só o Giga e o Apólito. E infelizmente é isso que a gente vê nas quartas-feiras. Sou eu, o Jô e o César, que temos vindo aqui nas quartas-feiras. Mas a gente vê aqui, esses convertidos naquela altura, se dedicavam fielmente na palavra do Senhor. Eles se dedicavam diariamente, iam lá para os cultos. E eu penso, nossa, eles não tinham carro naquela altura. Eles nem tinham Uber. E eles não tinham carona. Graças a Deus tem o Júlio lá, que meu parceiro de carona. Valeu, Júlio. E eles não tinham isso, mas mesmo assim, diariamente eles se reuniam lá, apesar de todas as dificuldades. Provavelmente alguns andavam quilômetros, mas não, eles queriam estar lá diariamente. Eu imagino eles se despedindo. Até amanhã. Eu falo, beleza, até amanhã. E realmente era até amanhã, era até o dia seguinte, não tinha isso. Puxa, ele não virá. Não, porque diariamente. E outra coisa, isso aqui não foi difícil para eles. Era uma coisa fácil para eles. Porque começou com o amor que eles tinham por Jesus. E foi se acrescendo no temor que eles tinham por Jesus. E foi se juntando com o envolvimento que eles tinham na igreja. A gente viu lá que eles tinham comunhão, se dedicavam no ensino, eles tinham comunhão no partir do pão, nas orações, e a dedicação deles. Então, por causa de tudo isso, todas essas coisas também foram fáceis para eles. E como resultado da dedicação deles, Deus lhes acrescentava os que iam sendo salvos. O finalzinho do versículo 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E se você for analisar também a sequência do versículo, ele fala, olha, todas essas coisas foram acontecendo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então você vê que é uma ligação. Vinham acontecendo todos aquilo, e como resultado, as pessoas que aceitavam a Cristo aumentavam cada vez mais. As pessoas que se envolviam com a igreja aumentavam cada vez mais. E a minha pergunta é, você acha que Deus só tem interesse em aumentar os que iam sendo salvos naquela altura? Você acha que Deus só está olhando ou só está pensando hoje naquela igreja de Atos, o interesse dele era que só aquela igreja crescesse? Claro que não. Ainda hoje a alegria do Senhor é que mais pessoas tenham seu nome escrito no céu. Lembra-se da palavra de Jesus em Lucas 10, 20? Contudo, é Jesus falando aqui, contudo, alegrem-se
não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, se você ler o capítulo inteiro, você vê que Jesus, nesse texto, ele acabava de enviar ou enviara 72 discípulos para cada um deles ir anunciando o evangelho. Você vê que eles expulsavam demônios, faziam um monte de coisas boas lá, e pessoas aceitavam a Cristo. Daí eles voltaram para falar tudo para que falaram, foi muito bom, Cristo. Os demônios se rendiam, nós expulsávamos os demônios, foi muito bom. E realmente, é bom, pessoas se expulsaram demônios. Daí Cristo falou, não, esse não é o foco, vocês estão a perder o essencial. O importante é porque essas pessoas aceitaram Cristo como Salvador, e seus nomes estão escritos no céu. Então a gente vê que o propósito de Jesus, o propósito de Deus é esse, que as pessoas aceitem Cristo como Salvador, que a igreja dele cresça. Então, com certeza, hoje Jesus quer que a nossa igreja também aumente. Hoje, com certeza, ele quer que mais salvos aceitem a Cristo, mais pessoas aceitem a Cristo como Salvador, mais pessoas se envolvam com a igreja, mais pessoas se empenhem, se dediquem nesses pontos que nós vimos aqui. Então, esse é o que o Jesus quer. Os frutos, como nós podemos ver aqui, foram consequências da comunhão e dedicação daqueles irmãos. E também podem ser consequência hoje. Esses frutos podem ser consequência para nós hoje, podem ser consequência para a nossa igreja hoje. Isto depende da sua dedicação, isto depende do seu empenho. E isto vai depender também de como você vai se manter em comunhão, vai se manter unido com a igreja. Nós só precisamos imitar como estes novos convertidos viviam. Para vermos esses frutos, nós só precisamos olhar para esta igreja aqui recém-formada, lembrar que tudo o que eles faziam com dedicação, e fazermos a mesma coisa. Nós só precisamos se dedicar no ensino da palavra do Senhor. Nós só precisamos se dedicar no temor ao Senhor. Nós só precisamos manter a comunhão. Nós precisamos se dispor a ajudar o nosso irmão. E também precisamos ser fiéis nos cultos. Precisamos manter a nossa fidelidade. E como resultado, com certeza, nós veremos Deus acrescentando pessoas salvas. Nós vamos poder ler o finalzinho desse versículo. Puxa, Deus está aumentando pessoas na nossa igreja. Mais pessoas estão sendo salvas na nossa igreja. E mais pessoas se envolvendo cada vez mais na obra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por este exemplo maravilhoso, Senhor, dessa igreja, Pai, que começava ali naquele momento. Obrigado, Senhor, porque estes salvos, Senhor, eles se dedicavam, eles se empenhavam e eles mostraram para nós um exemplo aqui, Pai, que devemos seguir. Peço, Senhor, para que este exemplo, Pai, desafie a cada um de nós aqui. Que como estes irmãos, Pai, a gente possa também se dedicar na Tua palavra, se envolver, Pai, na Tua igreja, mantermos uma comunhão, orarmos uns com os outros. E, Pai, que como estes salvos nós possamos nos reunir também na Tua igreja. Nós não nos reunimos todos os dias, Senhor. Nós nos reunimos na quarta-feira e no domingo, Senhor. Que o Senhor toque nos nossos corações para que esses dias possam ser importantes nas nossas vidas. Que nós possamos colocar isso no nosso coração como a tarefa principal quando chega a quarta ou domingo, Senhor. Virmos aqui na Tua casa para Te louvarmos, aprendermos a Tua mensagem, engrandecermos o Teu nome. Que como igreja, Senhor, possamos usar esses exemplos e possamos também olhar os frutos aqui acontecerem, Senhor. Eu oro, Pai, agradecido em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.